Vamos dar início, então, agora. Então, eu coloco para vocês aqui a minha projeção, apresentar agora. Vou colocar a tela toda. E aí peço também para vocês confirmarem se estão vendo minha tela, minha apresentação aqui. Está certinho. Confirma no... Estamos vendo sim, professor. Isso, eu ia falar no microfone. Beleza, gente. Então, vamos dar início aqui à nossa conversa de hoje sobre análise filogenética. Inicialmente, nós classificamos aqui uma área talvez da evolução, que flerta ali com a genética, chamada de filogenia. É um ramo da biologia que visa estudar as relações evolutivas entre os indivíduos. Isso pode ser indivíduo extinto ou não, e a gente tem várias instâncias para trabalhar com essa relação evolutiva. Eu posso usar várias ferramentas ali, que vai de caracteres morfológicos até o DNA. E a gente aqui, no caso, vai usar o DNA, podemos usar o RNA também, né? Aminoácidos, das proteínas, enfim. Vamos passar por isso lá na frente. Geralmente, a gente busca aqui um ancestral comum e as suas ramificações, que partem ali das diferenciações ao longo do tempo. Nas estimadas árvores filogenéticas, que passaremos a ver e a construir. Eu vou te ensinar a construir uma árvore filogenética de maneira simples, em todas as suas instâncias, partindo do zero. Hoje você vai aprender aqui coisas de alto nível, aqui, de nível de pós-graduação mesmo, que é o objetivo desse curso, né? Inclusive, é um curso de pós-graduação, pelo que eu entendi aqui do programa de pós-graduação em Bioquímica e Farmacologia. Normalmente, essas histórias contadas pelas árvores filogenéticas, elas têm um certo erro agregado ali, mas é possível a gente fazer diversas inferências com base em estatística. Então, por trás dessas análises, eu não vou tocar nesse ponto, mas tem uma estatística bem robusta. Eu vou citar elas para vocês depois só, mas eu já antecipo isso, que isso é bem importante, tá bom? Então, os objetivos aqui, determinar a história evolutiva de um gene, de uma função ou de uma espécie, caracterizar ancestrais também é possível, e estimar tempo de divergência. Eu consigo analisar isso analiticamente ali, por conta de números, a depender da estatística que eu uso para gerar essas árvores. Então, nós vamos nos deparar com situações parecidas com essas aqui, que são as árvores filogenéticas, também, a depender do caso, são chamadas de árvores genealógicas. Então, essas árvores filogenéticas, elas relacionam indivíduos a partir de um tempo e das suas ramificações. Nós vamos ver aqui, inclusive, a anatomia dessa árvore filogenética, né, para poder fazer a interpretação de maneira correta, tá bom? Aqui também nós podemos agrupar diversos níveis de classificação taxonômica, né? Por exemplo, aqui você está vendo diversas questões aqui relacionadas. E o interessante também para a gente aqui na árvore filogenética é que nós podemos ingressar, porque isso aqui é alimentado, né? Dentro do programa, de alguns programas, eu vou mostrar para vocês, e eu consigo alimentar isso aqui de várias maneiras. Como eu te disse, o que eu geralmente faço, né? DNA, RNA, aminoácidos, mas também vários outros caracteres eu consigo inserir. O interessante é o seguinte, que
se você pegar alguns livros antigos, por exemplo, o livro que eu estudei no ensino médio, eu não tenho mais acesso a esses livros, mas se você pegar um livro que eu estudei no ensino médio, a classificação taxonômica principal era feita em reinos. Não sei se vocês lembram ainda. Tinham 5 reinos que ia do Monera até o reino dos animais ali, passando pelo protista. Então era feito em reinos. Aquela classificação feita em reinos, ela era principalmente construída por conta de caracteres morfológicos. E aí depois houve uma atualização dessa classificação por conta de caracteres moleculares, que é o que a gente vai ver aqui hoje nessa aula, nesse curso. Então, esses caracteres moleculares, ele gerou uma nova classificação, que vai além desses 5 reinos. Aí você tinha o reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Então, essa classificação por reino, ela foi meio que atualizada. E hoje, a principal classificação não é mais por caracteres morfológicos, e sim por caracteres moleculares, pelo DNA. Então, a classificação hoje ela é feita em três domínios. Então, por exemplo, no reino Monera, você tinha lá 2 grupos, né, dois grupos de procariotos, que eram as bactérias e as árqueas. Então, eu tinha dois grupos classificados dentro de um, bactérias e árqueas dentro do reino Monera. Do ponto de vista morfológico, são procariotos unicelulares, destituídos de carioteca, então são muito parecidos. Mas do ponto de vista molecular, são mais diferentes do que a comparação entre um animal e uma planta, por exemplo. Não sei se vocês já viram isso, estou até fugindo um pouco dessa classificação aqui, mas a organização molecular de uma arquea, ela se parece mais com uma organização de um cromossomo humano, porque elas têm nucleossomos, que é aquela associação de DNA com proteínas histonas que a gente tem nos cromossomos. E a bactéria não tem isso. Então, do ponto de vista molecular, elas são muito diferentes. E aí a gente gera 3 domínios da vida. Não mais reinos, agora domínios, que é o domínio das bactérias, o domínio das árqueas, e eu englobo todos os eucariotos. Essa é uma classificação filogenética dos 3 domínios da vida. Então, olhando aqui de maneira simplória a anatomia de uma árvore filogenética, eu tenho aqui nessa setinha um ancestral, né? Quando eu tenho uma árvore que ela tem esse ramo para baixo aqui, eu chamo isso de raiz, tá? Então, essa é uma raiz que representa aqui o meu ancestral. Do ponto de vista temporal, de baixo da raiz para cima é o passar do tempo. Então, eu estou falando aqui, muitas das vezes, de um tempo considerável, mas no nosso caso, a gente vai chegar lá depois, você vai ver que o tempo ele é totalmente relativo ao que você está estudando. Tá? Então, aqui, ó, houve um evento, se eu considerar essa linha aqui o meu ancestral, houve um evento de especiação, onde houve diferenciação e a ramificação, no qual eu divido aqui 2 linhagens a partir desse ancestral. E aí eu consigo olhar para isso aqui e voltar para a minha árvore e ver que eu tenho um ponto de especiação aqui, tenho um evento aqui, tenho um terceiro evento aqui também. Tá? Aqui, continuo mostrando as filogenias. A história de B e C é uma história única relacionada aqui a partir desse ancestral comum. E a história de A com esse outro ancestral comum também é única, e esse ancestral originou B e C. Então, a gente consegue fazer análises em vários pontos da árvore para estudar quem era mais próximo de quem. Aqui é interessante que a gente consegue ver isso de uma forma ilustrativa, né? Mas no nosso caso, na aula de hoje, a inserção, o input, né, dos resultados serão sequências de DNA. Nós vamos fazer isso aqui hoje. E aí a gente consegue gerar essas árvores. Tá?
Uma informação importante é que para a gente entender essa relação dos indivíduos, geralmente aqui, né, na verdade sempre isso acontece, as especiações elas são a partir de um ancestral comum. É por isso que se fala que, na verdade, o homem não veio do macaco, né? Os dois tiveram um ancestral em comum. Então, não é assim, um macaco e um homem. Não, eu tenho um ancestral comum que dá origem a esses dois grupos. Essa informação originada a partir de um ancestral comum é o que a gente chama de clado. O grupo também é de uma maneira mais informal, mas clado é o mais interessante, tá? Então, aqui nós temos, por exemplo, o que seria um clado, né? Um clado é essa parte originada, essa estrutura aqui que eu estou te mostrando da árvore, originada a partir de um ancestral comum. E aí você pode ir ramificando isso, né? Então, eu tenho um clado aqui mais complexo, tenho um clado aqui mais restrito, então eu vou ter várias informações. Aqui, como eu não tenho um ancestral comum, não é um clado, assim como essa parte toda aqui, já que eu excluí, né, eu não tenho um clado também. Aqui eu tenho um clado monofilético, né, que eu só tenho uma parte aqui, uma estrutura. Aqui eu já tenho uma ramificação, e aí eu consigo classificar também os clados. E como que a gente constrói uma árvore filogenética? Eu posso, como eu disse para vocês, eu posso entrar com vários parâmetros, com vários caracteres ali. No nosso caso, né, nós vamos entrar com DNA, mas eu consigo fazer isso também com características bioquímicas, como, por exemplo, proteínas, né, os aminoácidos das proteínas. E existem programas que fazem também essa conversão, tá? De DNA e RNA para aminoácidos. Eu vou te mostrar como é que isso funciona. Porque, por exemplo, a gente sabe que o código genético é degenerado. Então, se eu estiver estudando especiação, não basta eu evidenciar uma diferença ali no DNA ou no RNA. Uma mutação que aconteceu no DNA, por exemplo, para poder estudar a especiação, a diferenciação de uma espécie. Porque, às vezes, essa diferença ela não chega ao nível fenotípico. Então, tem que levar isso em consideração, analisando quem, principalmente? Os aminoácidos, tá bom? No própria questão aí dessa pandemia que a gente está vivendo, quando eu analiso mutações, eu tenho até um vídeo no Instagram lá que eu explico isso. Então, quando eu analiso mutações, na verdade, as mutações não são ao nível molecular de ácido nucleico, principalmente, elas estudadas ao nível de variante, né? A mutação ocorre no ácido nucleico. Mas quando eu estudo as variantes, eu tenho que olhar a alteração bioquímica, eu tenho que estudar se essa variação no ácido nucleico, ela gerou um novo aminoácido ali, se ela alterou a minha sequência de aminoácidos, ou se foi só uma mutação que não alterou ali o código genético, né? Então, tem que levar isso bastante em consideração. Eu tenho alguns tipos de estatística para gerar essas árvores filogenéticas. Eu escolho isso nos programas. Hoje nós vamos trabalhar com um desses métodos, mas basicamente, tentando te explicar aqui, eu consigo fazer uma comparação nucleotídeo a nucleotídeo. Então, imagina, duas espécies. Eu faço uma comparação nucleotídeo a nucleotídeo e vejo quanto disso é parecido e quanto disso não é. Semelhante ou diferente. Se eu tiver 3, aí eu vou ver A, B e C. Quem é parecido com quem? Quem é diferente de quem? E aí eu agrupo isso numa árvore, colocando, por exemplo, o A perto do C ou o B perto do C, caso ocorra maior interação entre eles. Tá? O método que eu mais gosto de utilizar pelas árvores que eu construo é o neighbor joining, que é a junção de vizinhos. Então, eu faço essa comparação, quem é mais próximo de quem. Isso é juntado.
Existem alguns métodos, então eu posso classificar isso em métodos fenéticos ou em métodos cladísticos. Vou mostrar, ao invés de ficar lendo aqui, vou mostrar para vocês a diferença. Então, quando a gente tem um método fenético, nós conseguimos aqui, ó, como você está vendo esses números, calcular, ó, a distância entre os pares do grupo. Então, eu tenho estatística apropriada para isso, e o método cladístico eu não calculo muito bem. Então, é como se eu tivesse uma estatística um pouco menos robusta. E aí, dependendo do que eu estou trabalhando, eu vou escolher um método ou outro método. É importante, quando eu estou construindo as árvores, fazer o que a gente chama de alinhamento. E essa é a parte mais, como é que eu digo, mais sensível do método. Por quê? O meu alinhamento é diferente do seu, que é diferente do Jairo, que é diferente da Vanilla, que é diferente de outras pessoas. E esse alinhamento ele é feito a partir da experiência do operador. Tá? É lógico que eu uso um software, né? Eu tenho ali, por exemplo, 100 sequências. Eu vou fazer isso com vocês. Eu tenho 100 sequências e dessas 100 sequências eu tenho cada uma delas com 1000 pares de base. Então, imagina, 1000 pares de base por linha e eu tenho 100 linhas. Eu gerei uma matriz de espectro ali, quase que impossível de analisar a olho nu. E aí eu coloco um software para comparar isso tudo. Coloco um algoritmo, né, para comparar isso tudo. E ele vai comparar, mas ele não é perfeito. Então depois eu tenho que fazer uma edição, um pente fino nesse alinhamento para ver como que isso se deu. Às vezes eu vou inserir ali um gap, que é um espaço, eu vou te mostrar isso daqui a pouco. Às vezes eu vou fazer um outro ajuste, eu vou tirar um gap que foi adicionado. Enfim, eu faço isso para poder ter uma interpretação mais realista daquilo que aconteceu. Aqui eu mostro essa anatomia, né, de maneira identificada aqui. Como eu mostrei para vocês, o início é a raiz. Às vezes eu vou ter árvores enraizadas, outras vezes também vou ter árvores não enraizadas. Aí eu vou falar para vocês aqui um pouquinho disso depois, como escolher como fazer um bom enraizamento, isso é muito importante. E eu tenho as etapas, né? Cada interseção dessa aqui é um nó interno, e aqui são os ramos para a originação dos clados. Essa é uma árvore não enraizada, como você pode visualizar, tá bom? Não tenho algo para baixo, igual aqui, ó. Deixa eu mostrar essa aqui, tá bonita, ó. Uma raiz aqui bem definida, eu não tenho isso nessa versão. Então, não aponta onde está a espécie ancestral de todo o grupo. Eu não sei de onde começa essa árvore, por exemplo. Isso é utilizado em alguns casos. Aqui ele está apontando, né? E aqui um enraizamento que é o ancestral de todo o grupo. Os métodos fenéticos têm algumas vantagens e desvantagens, assim como os outros métodos. Eu não vou... eu vou deixar esse material para vocês depois, mas é o que eu digo. Eu tenho que conhecer o que eu estou trabalhando para poder definir qual método é melhor para que eu quero apresentar, assim como qual modelo matemático eu vou utilizar. Tá? Mas esse método fenético, ele é rápido, para você ter uma ideia, dependendo do que eu esteja fazendo, isso pode ficar horas e até dias processando para fazer todas essas comparações, tá? Mas ela não pode ser utilizada para análise de caracteres. Depois eu te explico isso. Nós temos alguns métodos matemáticos para gerar essas árvores, né, de fenogramas.
O PGMA é uma, método de máximo, parcimônia é outro. Então, eu tenho aqui algumas inferências matemáticas. Método de máxima verossimilhança é outro. Aqui eu já consigo estudar hipoteticamente, né, história evolutiva com base em modelos probabilísticos. E o mais interessante para a gente é o bootstrap. O que é isso aqui? Quando eu gero uma árvore filogenética, eu gero isso de maneira probabilística. Como assim? Quando eu clico no botão construir a árvore, eu inseri todos os inputs, aí clico no botão gerar árvore filogenética. Ele vai fazer uma comparação probabilística e vai construir a minha árvore. Só que isso aconteceu uma vez. Então, o que a gente faz? A gente faz isso mais de uma vez. Por exemplo, 10.000 vezes. Então, o Bootstrap, ele é inserido dentro dos programas de filogenética, de construção de árvore filogenética, para dar robustez aos meus métodos. Então, eu falo assim, eu escolhi o tipo de árvore que eu quero fazer, eu escolhi o método estatístico, e agora eu vou fazer isso 10.000 vezes. Então, eu seleciono lá, a gente vai fazer isso aqui, eu seleciono o número de vezes, e ele constrói 10.000 vezes as árvores. Aí depois ele olha para trás e vê tudo que ele construiu, e pega a árvore que foi gerada mais vezes e apresenta. Então, eu solto o resultado de mais confiança, entendeu? Aí, geralmente, você vai ver os artigos trabalhando com faixas de 1.000 até 10.000 bootstrap. Então, é um teste estatístico para medir o grau de suporte dos nós das árvores filogenéticas pelo alinhamento das sequências. Então, quanto mais bootstrap, mais confiante é a sua árvore. Do ponto estatístico probabilístico, né? E aí, quando a gente utiliza DNA para fazer essas análises filogenéticas, a gente pode ver várias inferências, né? Tirar várias respostas conclusivas ali. Eu vou fazer com vocês aqui, já que a gente está em um momento de pandemia, eu vou fazer uma construção filogenética com informações de vírus, né? Inclusive, vou entrar lá no banco de dados com vocês para a gente baixar umas sequências de coronavírus, para a gente ver aí, fazer algumas coisas desse tipo, tá? Eu vou até tirar aqui rapidinho, para já te mostrar, eu vou flertar várias vezes aqui com a apresentação, não é uma apresentação muito grande, mas eu vou te mostrar aqui já de início, fechar aqui no e-mail. Esse é um dos principais bancos de dados mundiais, NCBI, Centro Nacional de Informação Biotecnológica. Então, eu clico aqui nele e tenho aqui todas as bases de dados. Aí, principalmente, eu tenho aqui base de dados de proteínas, né, e de nucleotídeos. Então, a gente vai ver essas duas bases de dados aqui para você poder observar. Mas eu tenho várias outras coisas interessantes aqui. Por exemplo, livros grátis que você pode baixar. Eu percebo que é tudo em inglês, né? Eu tenho estruturas moleculares também. Polimorfismo de nucleotídeo único, SNP. Questões taxonômicas aqui, bem classificadas. Entre outras que você pode vir aqui e dar uma olhada. Ó, genes, genomas. Então, é um site bem completo, né, para você trabalhar na parte de bioinformática. Então, esse aqui é o principal. Nós temos outros bancos de dados. Vamos ver aqui. Esse também é muito
interessante. E nós temos vários outros aqui. Mas eu vou trabalhar com vocês com um NCBI. Uma coisa que nós temos que levar em consideração é que em organismos eucarióticos, nós sabemos que o código genético ele é classificado ali em introns e exons. E o intron, ele é transcrito, porém não é traduzido. Então, quando eu olho o RNA mensageiro de genes eucarióticos, eu ali, na verdade, estou olhando só os exons. Estou falando do RNA final, né, o funcional. Então, eu estou olhando só os exons. E, às vezes, esses exons estão também reorganizados em consequência de um splicing alternativo. Então, muitas das vezes, eu não vou conseguir fazer a colinearidade, que é o quê? Olhar o RNA e ver de qual gene isso foi transcrito. Isso é uma dificuldade até para eu estudar os diversos graus, né? Porque eu consigo fazer bioinformática olhando ali o genoma, numa área que eu chamo de genômica. Eu consigo olhar os transcritos, que são os RNAs, numa área chamada de transcriptômica. Eu consigo olhar também as proteínas, numa área chamada de proteômica. E quando eu estudo a proteína em suas funções no metabolismo, fisiologicamente falando, eu estou estudando a metabolômica. Então, para entender essas áreas, eu preciso fazer essas relações, tá bom? Então, como fazer filogenia molecular? Eu já te disse que a filogenia pode ser feita também com caracteres morfológicos, mas aqui a gente vai fazer com base em moléculas, principalmente o DNA. Eu tenho que fazer primeiro o reconhecimento, né, o sequenciamento dessas moléculas, e depois fazer uma comparação múltipla, que a gente chama de alinhamento. Então, um alinhamento múltiplo. Depois, fazer a estimativa da árvore, que é gerar a árvore, né, fazer a estimativa, fazer as comparações estatísticas, e depois interpretar essa relação com base na imagem que nos foi apresentada. Aqui, por exemplo, eu estou te mostrando o seguinte: um ancestral em comum, né, mostrando aqui a sequência de bases nitrogenadas dos nucleotídeos das moléculas. Por que eu falo isso? Porque as pessoas às vezes confundem. Por quê? Nucleotídeo é base nitrogenada, pentose e fosfato. Nucleotídeo, base nitrogenada, pentose e fosfato. Quando eu olho um T desse aqui, o que eu estou olhando? Na verdade, eu não estou olhando o nucleotídeo. Eu estou olhando a base nitrogenada do meu nucleotídeo. E aí eu chamo como? Geralmente o meu nucleotídeo, eu vejo ele na forma trifosfatada, né? E aí ele entra na reação e fica só com um fosfato. Os outros dois fosfatos são subprodutos dessa reação. Por exemplo, o meu ATP é o meu nucleotídeo trifosfatado. Adenosina, trifosfato. Perceba, adenosina. Qual é o nome da base da adenosina? Adenina. Então, quando eu olho aqui, o mais correto é eu chamar de timina, adenina, citosina e guanina mesmo. Porque eu estou me baseando na base nitrogenada do meu nucleotídeo. Então, é uma forma simplificada de representação, né? Porque eu não estou te mostrando aqui nem a pentose, nem o fosfato. Beleza. E então, nós estamos aqui com a sequência do meu ancestral em comum, e eu tenho dois descendentes, né? E a sequência deles aqui. Essa é uma relação que está desalinhada. Ela não foi feita uma comparação ainda. Eu só peguei a sequência e coloquei uma do lado da outra. Então, eu tenho aqui, ó, por exemplo, uma timina, uma adenina, uma adenina, uma citosina, uma guanina, no primeiro. No segundo, timina, né? Quando eu coloco isso dentro de um programa de comparação, ele fala, Prat, ó, comparando o primeiro com o segundo, eu posso, por exemplo, igual aqui,
inserir um espaço aqui para reposicionar essa linha para a direita, a linha de baixo. Então, eu venho aqui, ó, e insiro um espaço aqui e jogo isso para cá. Quando eu faço isso, ó, eu insiro um indel. Esse é o nome, indel. E deixo um espaço aqui. Esse espaço a gente chama de gap. Tá? E aí eu deixei esse espaço. Quando eu deixo esse espaço, eu jogo toda essa fase de leitura para a direita. E aí eu posiciono certinho. Ó. Posicionei todos eles. Aí você fala, ah, e esse G aqui? Esse G não está igual ao de cima. Por quê? Mutação. Se eu tenho uma clara, se eu alterando, isso às vezes, gente, é feito manualmente, tá? E qual que é o critério aqui principal? Pô, eu inseri algo manual. E eu corrigi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Corrigi 8 posições ao alterar uma. Então, eu tenho um saldo muito positivo aí da minha alteração. Então, possivelmente, isso está correto. Assim como aqui, ó, eu inseri outro indel aqui e ganhei mais 2 posições. Então, eu consigo fazer essas edições, mas muitas das vezes o próprio programa faz esse alinhamento para mim, e eu vou te mostrar isso acontecendo num algoritmo chamado de Clustal. Clustal é um algoritmo que a gente usa para fazer essas comparações. Vou abrir aqui opa. Calma aí que eu estou falando besteira aí. Então, por exemplo, eu uso esse algoritmo aqui para fazer o alinhamento múltiplo de sequências. Clustal. Tá? E ele vai comparar para ver realmente essa similaridade entre as sequências. Muitas das vezes eu tenho um alinhamento ruim, que isso também nos mostra, né, qual é a relação entre as minhas sequências. É importante, por isso, escolher a minha raiz. Eu vou te falar isso depois. Então, aqui nós temos um alinhamento sem muita homologia. Homologia para a gente aqui no estudo de análises filogenéticas é origem em comum. Ou se eu comparo coisas que não têm origem em comum, com certeza essas coisas vão fazer um alinhamento ruim. Elas não vão ser comparáveis. E aí que é interessante, gente, nós irmos além. Então, eu tenho um ensinamento para te dar aqui. Ó, DNA, RNA, proteína. A partir da informação genética contida no DNA, eu faço a transcrição em RNA e depois a tradução em proteína. Onde ocorre a tradução? Nos ribossomos. A tradução ocorre nos ribossomos. Vou colocar assim. No ribossomo. E o ribossomo, ele tem uma composição, que é RNA ribossômico mais proteínas. É uma molécula complexa, né? Eu prefiro até chamar de complexo ribossomal. Então, esse complexo ribossomal, ele é formado por RNA ribossômico e proteína. Opa, calma lá. Ele é formado por RNA ribossômico. Então, esse RNA, ele está codificado em alguma parte do DNA. Tá? Que a gente chama de rDNA. Então, o rDNA é o gene que codifica o RNA ribossômico. Tá? Pensa comigo, todas as proteínas só são formadas porque o meu ribossomo está funcionando.
Se o meu ribossomo não funcionar, eu não tenho proteína. Então, vamos medir o grau de importância. Pega a proteína A B e a proteína C. Tenho 3 tipos de proteínas. 3 tipos de proteínas. E elas estão relacionadas a 3 genes diferentes. Tá? Se eu sofrer uma mutação na proteína, no gene A, eu posso alterar a proteína A. Então, eu tenho 3 genes. Gene A altera a proteína A. Gene B altera a proteína B. Gene C altera a proteína C. E eu vou ter lá os nossos, aproximadamente, aí, 30 mil genes no genoma humano. Agora, se eu tiver uma mutação no rDNA, nesse gene aqui, eu vou alterar todas as proteínas, porque o meu ribossomo está com problema. E o ribossomo serve para traduzir todas as proteínas. Entendeu? Então, esse rDNA, ele é uma região altamente, eu vou escrever grande aqui, ó, altamente escrever grande, para você nunca mais esquecer isso. Essa palavra é muito importante para a gente na filogenética. É uma região altamente conservada, para que nós possamos diferenciar as espécies. Então, eu uso para indivíduos eucariotos o rDNA 18S. Você já deve ter visto isso por aí. E para procariotos, 16S. Esse 18S e o 16S são clusters. Então, são vários genes ali dentro dessas regiões. E aí eu escolho uma etapa, geralmente mais específica, para fazer o sequenciamento de vários indivíduos e eu comparo todos na mesma região. Beleza? Então, essa é uma explicação bem interessante. E eu não posso pegar qualquer gene para fazer comparação, senão eu vou ter homologias assim, ó, péssimas. Tá? Aqui um sequenciamento interessante. Eu vou te mostrar isso, depois a gente vai fazer isso. Mas o que eu estou te mostrando? Às vezes o programa estatístico, o programa filogenético, eu consigo fazer dessa maneira. Por exemplo, eu comparei todas essas espécies aqui, que eu estou comparando um gene lá do cloroplasto, tá, de Bruneves, e aí eu comparo todas essas sequências e vejo aqui nessas sequências que esses 3 pontinhos significa o seguinte para mim aqui, ó. Todos os meus nucleotídeos aqui, minhas bases nitrogenadas, são iguais a esses aqui de cima. Quando tem diferença, porque esse A andou um pouquinho para o lado, mas ele era para estar aqui na posição do G. Então, imagina que eu estou comparando tudo isso aqui com esse G aqui. Então, todas essas têm um G, todas para baixo tem um G, e essas duas têm um A. Aí eu apareço só o que está diferente. O que está igual, ele oculta. Isso facilita para a gente estudar se há muita diferença ou se não há. Tá bom? Aqui andou um pouquinho também para o lado. Mas nós temos essa mesma análise sendo feita. E nós vamos ver que no olho é diferente visualizar isso aqui. Mas eu vou mostrar como é que a gente faz isso de forma organizada. Por quê? Como é que eu vou comparar essas regiões aqui, chegando uma para o lado, uma para o outro? Isso é uma análise combinatória, né? Eu não tenho como fazer isso. É uma análise múltipla. Então, eu preciso de um algoritmo inteligente para fazer isso, porque são milhões de possibilidades. Tá? Eu não fico fazendo isso no olho. Eu faço um alinhamento e depois eu dou uma olhada no alinhamento que o programa me fez. Tá? E como é que a gente faz epidemiologia molecular? Bom, eu mostrei para vocês ali sequências de indivíduos. O que nós vamos fazer nessa aula de hoje? Além disso que eu mostrei para vocês, nós vamos fazer uma situação aplicada. Então, eu vou pegar vírus, sequências desses vírus,
e vou comparar. Então, eu tenho um indivíduo que ficou doente hoje e um indivíduo que ficou doente semana passada. Faço a análise da sequência dos vírus que infectou o indivíduo de hoje e da sequência do vírus que infectou o indivíduo da semana passada. E comparo as sequências desses dois indivíduos. Se a sequência for a mesma, o que você infere? Que um indivíduo, que eles se encontraram ou que eles tiveram alguém em comum que passou de um para o outro. Perfeito? E é assim que a gente constrói as relações epidemiológicas. Tem até um filme, quer ver? Que eu gosto bastante, que é esse aqui. Depois da aula de hoje, você é obrigado a assistir esse filme aqui. Contágio. Anota aí. Depois da aula de hoje, você é obrigado a assistir esse filme, que ele fala com graus de... Eu considero ele como um documentário, tá? Ele fala com graus de detalhe sobre epidemiologia molecular e sobre análise filogenética que a gente está fazendo aqui hoje. Então, para a gente da área, isso é um documentário, isso não é um filme. E ele exemplifica muito a relação do Centro de Controle de Doenças, do CDC dos Estados Unidos, com isso que a gente está aprendendo aqui hoje. Então, pegando as sequências de cada um dos indivíduos, aqui, eu monto a árvore filogenética. Tá? Esse aqui é uma árvore filogenética de coronavírus, né? Mostrando aqui os coronavírus que vieram de cada um dos países. Então, esse programa aqui, por exemplo, ele deixa você identificar com cores e tal, fica muito legal. Então, por exemplo, quem é azul é dos Estados Unidos, que forma um clado bem definido aqui, ó, um clado bem definido daqui para frente, ó. Tem um laranjinha aqui, que não é a cepa americana, que é a cepa holandesa. O que aconteceu? Ué, esse cara pode ter viajado, ele pode ter algum parente que foi para a Holanda, então eu consigo saber nesse nível de detalhe, e aí eu vou olhando os clados para interpretar como é que isso funciona, tá bom? Então nós fizemos aqui o primeiro tempo de aula, já foi 50 minutos, por incrível que pareça. Na minha cabeça passaram 10 apenas. E aí a gente vai praticar agora. Vamos praticar, então, um pouquinho de bioinformática. Né? São noções básicas, fundamentais aqui, que eu vou tentar passar para vocês sobre bioinformática. Beleza? Então, o que você vai precisar? Você vai precisar do NCBI, você vai precisar do BioEdit, você vai precisar do Cursal e você vai precisar do Mega. Esses 4. Para a construção de árvore filogenética. Tá bom? Só que eu vou aproveitar para te mostrar outras coisas aqui, já em respeito à Vanilla aí que me convidou. Vou te dar 2 bônus aqui legais para a gente entender aqui o processo e aproveitar a bioinformática. Olha que interessante. Eu tenho um outro programa que chama CN3D. Também é free, tá? Você pode baixar tudo isso aí na internet. Então, ó, programa CN3D, eu vou digitar aqui hemoglobina, que é a hemoglobina. Eu coloquei BIM por causa do inglês, né? E aí eu tenho uma série de respostas aqui dentro do site para hemoglobina. E eu vou vir em proteína. Cadê? Proteína. E eu venho em estrutura. Mas eu também posso vir aqui direto. Ó. Voltar. Posso vir aqui direto. Selecionar estrutura ou selecionar proteína. Eu vou vir em proteína aqui e vou digitar hemoglobina. Hemoglobina. Vim aqui na hemoglobina. Vou pegar uma hemoglobina humana. Peguei a hemoglobina humana. Vou pegar essa parte parcial aqui, só para
exemplificar mesmo, tá? E aí, quando eu entro nessa hemoglobina, eu peguei um pedaço pequeno dela aqui de 105 aminoácidos. Ó, vou aumentar aqui para você enxergar melhor. 105 aminoácidos. Aqui o locus é a região dela, né? Toda a classificação filogenética. Aqui o domínio, aqui o reino, tá vendo? Domínio eucário. Este é um resultado. Reino... Opa, meu Google tá falando aqui. Reino metazoo. Aí vem filo, classe e outras classificações filogenéticas. E aqui, ó, a sequência. Você conhece essa sequência aqui? Código para aminoácidos. Aqui. Vou salvar isso aqui. Opa, vou salvar isso aqui. Salvei. Para te mostrar. Então, dos 20 aminoácidos, 2, 4, 6, 8, 10. Aí tem. Todos têm. Todos têm uma letra, que é o código. Então, olha aqui. M, metionina. V, valina. H, cadê o H? Histidina. Então, cada letra dessa aqui representa um aminoácido desses 105 aqui. Beleza? E aí eu venho aqui, clico aqui na estrutura. Vou pegar essa aqui mesmo. Clico aqui na estrutura. Ele me leva para uma outra parte, ó, de estrutura. E eu vou fazer o download aqui. Fiz o download. Tá vendo aqui? Ó? Baixei. Como eu já tenho o CN3D instalado, CN3D, que está aqui, vou abrir ele aqui. E vou abrir isso que eu acabei de baixar. E aí eu tenho aqui, agora, os domínios dessa proteína, que são as regiões conservadas e funcionais, e cada um aminoácido daquele da proteína, eu consigo ver ela em 3D aqui, ó. Olha que legal. Isso é bioinformática. Tá vendo essa estrutura aqui? Esse é o ferro da hemoglobina. Esse é o ferro. E o ferro da hemoglobina que se liga ao oxigênio para a hemácia poder transportar o oxigênio. Esse é o grupo chamado grupo M, né? E olha que legal. Se eu marco ela aqui, ó, eu consigo ver lá na proteína. Marquei esses aminoácidos aqui, ó, ficou amarelo. Ó, vou desmarcar. Por exemplo, tem uma mutação aqui. Aí eu falo, em qual posição que está essa mutação? Está aqui, ó. O amarelo. Eu consigo ver na proteína exatamente qual é a posição. Por exemplo, está em azul, rosa. Isso. Ó, já é uma parte aqui, né, que está parte externa da proteína. E é isso que se faz, por exemplo, com o coronavírus. Então, eu comparo, né, gero os aminoácidos a partir das sequências de DNA, no caso lá de RNA, e vejo uma estrutura dessa. Quando eu identifico a mutação, eu falo, a mutação foram nesses aminoácidos aqui. Ixi, é na proteína spike, porque está lá na parte da proteína. Ele acende exatamente na proteína que eu quero, entendeu? Então, isso é na parte de reconhecimento da proteína. Então, isso é importante para fazer esse tipo de análise. E isso a gente faz com o CN3D na parte
banco de dados aqui de estrutura de proteínas, tá? Estrutura de cristalografia. Legal, né? E tem várias outras informações interessantes aqui. Vou voltar para o NCBI. Ver se o pessoal está acompanhando. Maneiro? Legal, né? Podemos ir mandando as perguntas. Ah, tá. O pessoal está acompanhando. Legal, legal. Valeu, Ronaldo, Tamires. Vou voltar aqui, então. Então, eu vou voltar para o NCBI. E agora a gente vai ver um negócio muito bacana. Que é o quê? SARS-CoV-2. Então, vamos ver aqui o SARS-CoV-2. E eu quero sequência de quê? Nucleotídeo. Olha o tanto de informação de nucleotídeo que nós temos no SARS-CoV-2. 503 mil respostas para essa busca. Então, eu estou com o SARS-CoV-2 aqui. Né, eu tenho várias informações dele. Vou fazer isso um pouco aleatório. Aqui tem sequências pequenininhas. Eu não quero isso. Eu vou pegar aqui. Eu vou tentar pegar uma parte maior. Deixa eu ver esse aqui, genoma. Na verdade, deixa eu voltar aqui. Eu vou clicar aqui só na proteína S. O genoma do SARS-CoV-2 ele tem aproximadamente 30 mil pares de base e ele é segmentado aqui em ORFs, proteína S, N, M, E. Então, eu faço no laboratório, por exemplo, a detecção da região N1 e N2 aqui do gene N. Eu trabalho com esses genes no laboratório. Aqui tá. Não foi, não? Ah, tá. Não, aqui eu não consigo buscar. Então, deixa eu ver aqui. SARS-CoV-2 complete. Deixa eu ver se ele vai. Aqui, ó. Tá vendo? Botei genoma completo. Olha o tamanho do genoma. 29.740, papapá, parará. Talvez demore muito a minha busca. Eu vou botar S protein. Vamos ver se vai aparecer aqui. Não está dando a busca completa, mas não tem problema. Vamos fazer um teste aqui. Isso vai demorar muito. Olha lá que eu vi que apareceu alguma coisa. SARS-CoV-2. Tá, vamos embora. Vamos clicar aqui nesse. Então, eu cliquei aqui, ó. Foi isolado de humano, tá bom? Foi isolado de humano, e ele vai dar as informações aqui depois. E o que é isso aqui que você está vendo? Proteína, tradução. Todos os aminoácidos completo, tá? De todo o genoma desse coronavírus. E aqui no final, lá no final, eu tenho a sequência aqui, toda prontinha para mim, tá vendo? Eu posso fazer algumas coisas com essas sequências. Primeiro eu vou te ensinar o seguinte. Se eu vier aqui Send to, clicar em File e baixar ele no formato FASTA e criar o arquivo, o que eu fiz aqui agora? Eu baixei a sequência e olha só. Aí, a sequência está toda aqui. Ó. Os 30 mil quase nucleotídeos. Todos eles. Percebeu? Todos eles. Então, salvei aquela sequência lá. Muito legal. E a gente vai fazer isso para trabalhar depois. Mas eu também posso fazer o seguinte.
Eu tenho algumas maneiras de fazer isso, inclusive eu vou fazer pela segunda aqui. Eu venho e digito BLAST. BLAST. B-L-A-S-T. Na verdade, corresponde a uma sigla disso aqui, ó. É uma ferramenta de busca de alinhamento. Então, é um algoritmo matemático também para procurar regiões de similaridade entre sequências. Buscar regiões similares entre sequências. Então, eu vou clicar aqui no BLAST. Eu tenho algumas formas de fazer essa comparação entre sequências. Nucleotídeo, 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 proteína, 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 enfim. Eu quero, né, nucleotídeo com nucleotídeo, que é o BLAST N, que você vai ver aí em alguns lugares, tá? Que eu estou trabalhando com nucleotídeo. Então, aqui eu posso entrar com a sequência, com a sequência fácil que eu te falei lá. Posso entrar escolhendo o arquivo aqui, ó, selecionar o arquivo que eu coloquei aqui. Posso colar a sequência aqui dentro. Posso fazer várias coisas. Aqui eu escolho os nucleotídeos que eu quero comparar. Enfim, vou fechar isso aqui, né? Porque eu já estou direto aqui na minha sequência. Vou clicar aqui em Run Blast. Ele já trouxe para cá o código, tá vendo? Trouxe o código para mim. Qual código, Prat? Esse código aqui do GenBank. Do banco de dados. GenBank é o banco de dados de genes do NCBI. E aí eu quero fazer uma comparação aqui com os nucleotídeos de toda a base de dados do GenBank. Eu mando ele rodar o BLAST. Você viu que eu não mexi em nada, deixei ele padrão. Vou mandar ele rodar o BLAST. Como são 30 mil nucleotídeos, eu não sei se vai demorar. Então, vamos deixar ele um pouquinho aqui, vamos esperar um pouquinho. Está rodando, comparação. Se demorar um pouco mais de 30 segundos, eu cancelo ele e vou fazer um plano B aqui. Vamos esperar até 30. Vamos esperar até 1 minuto para ver. Então, ele está rodando aí, né, a nossa comparação. Prat, por acaso vocês utilizam essa visualização 3D para alguma coisa, em algum software? Então, eu não trabalho diretamente com isso. Mas sim, não, mas tem gente que utiliza. Muito. Porque eu mexo com docking, e aí a gente normalmente utiliza as proteínas e afins na versão 3D ou 4D, né? Entendi. Na verdade, na 3D, na 3D só. E aí eu vi ali, eu achei interessante, ele mostra exatamente as voltas, as estruturas todas, que poderia fazer um docking com alguma célula, algum fármaco, alguma coisa do tipo. Exatamente. Por isso que eu achei interessante essa 3D. Fantástico. Você consegue realmente ver ali quais são as regiões que vão interagir com fármacos, para fazer até prospecção, né? A ideia normalmente é para usar para desenvolvimento de fármaco, teste, né? Para ver se é viável ou não. Exatamente. Show de bola. Isso aí mesmo. Ó, terminou a nossa busca. Esse é o output aqui. E ele dá para a gente as comparações. Olha que legal. Ele deu as comparações para a gente do nosso coronavírus com ele próprio. A primeira resposta é 100% de identidade. Tá vendo 100% aqui? É o nosso mesmo. Aí ele dá outros. Todos eles do West Bank. West Bank e aqui, Egito. Tá vendo? Então já tem uma relação de 99,94% com um coronavírus que estava lá no Egito. Esse West Bank eu não procurei saber de onde é, nem vou perder tempo com isso. Mas a gente vai continuar. Ó. Egito, West Bank, os Estados Unidos.
Estados Unidos, com 99,93. Então, eles estão juntos, ó. Suíça. 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 Esse vírus está andando, hein? Mas ele está perdendo um pouco de similaridade, mas 99, 91. Viu aí? Deixa eu ver aqui. Ah, ele só deu essas buscas aqui pra gente. Só deu 100 resultados. Senão ele ia ficar muito tempo. Mas deixa eu voltar aqui. Eu quero fazer uma outra coisa para vocês olharem. Na verdade, SARS-CoV-2. Eu não lembro com o que eu entrei. Eu fiz isso tem uns meses já. Eu queria uma sequência maior. Deixa eu pegar a proteína S. S-Pro. Deixa eu mudar de página aqui. Vou para a página 50. Vamos ver. Também tudo completo. Deixa eu ir para a página 500. Ele está dando tudo o genoma completo. O pessoal está trabalhando por aí, hein? Deixa eu ver se vai ser tudo completo mesmo. Vou botar no último. Aqui. Aqui já está. Não, mas ele já buscou outra coisa. Então, vou botar no 1000. Depois, 1000. 1, 2, 3. Você vai ver o que eu estou querendo. Ah, ele não está dando, mas eu vou fazer um negócio diferente, então. Eu vou pegar lá a sequência. Vou selecionar uma parte aqui. Vou pegar uma parte aqui. Vou tentar rodar o Blast só com essa parte. Blast N. Vou soltar desse jeito aqui. Vamos ver se ele vai fazer. Vamos ver. Consegui. E aí ele recuperou. Não, ele só está recuperando. Eu não sei porque ele está recuperando só limitado aqui o número de. Eu não coloquei filtro. Ele só está recuperando 100 sequências. Por que eu estou te falando isso? Porque a gente ia ver aqui a resposta ia diminuindo, 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 diminuindo. Quando chegasse em 96%, sabe o coronavírus que ia aparecer aqui? De morcego. Então, eu vou fazer o contrário aqui. Eu vou buscar aqui, né, no caso. Eu vou buscar o SARS-CoV-2 de morcego. SARS-CoV-2 não, né? SARS-CoV-1 de morcego. Tá vendo ali? Vou pegar esse... não, esse não. Tá com 30 mil. Vou pegar um gene que tá menorzinho aqui, sem ser o delicado. Spike Protein. Esse aqui vai dar certo. Então, vou pegar esse cara aqui e vou rodar um blast com ele. Vamos ver o que acontece. Então, eu estou no SARS-CoV-1, no gene Spike. E estou fazendo uma comparação múltipla nele.
rodando um BLAST. BLAST. Está fazendo a comparação dele. Vamos ver se vai aparecer algum humano, né? $17. Tá rodando aí. 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 Vamos ver se tem algum humano. Ele deu morcego, 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 morcego. Tudo morcego, né? Todos os resultados aqui para morcego. Já está em 84. Não apareceu humano aqui, porque o humano é 60 e poucos por... Não, calma aí. Ah, porque esse é o gene spike, né? Mas o genoma completo é mais parecido. Mas deu para você entender. Eu tinha que ter feito isso antes. Eu tive essa ideia agora. Mas olha só, se eu clicar aqui, eu consigo ver essa comparação todinha. Tá vendo? Um por um. Ó. Primeira região, query é a minha sequência. Subject é a sequência que eu estou comparando. E olha aqui, ó. O alinhamento foi feito, tá vendo? Entre as duas sequências. O algoritmo rodou e colocou um indel aqui. Ó. E aí fez a comparação entre os outros. E ele vai fazendo isso. Onde ele coloca o tracinho, é onde é igual. Onde está sem tracinho é onde é diferente. Ó. Mutações aqui onde não tem tracinho, onde não são comparáveis. E aqui o resultado, ó, tem 11 gaps, 11 espacinho desse aqui, identidade de 85%, ou seja, entre 2.295 e 1.946 tiveram comparação. E aí a gente consegue ver tudo isso aqui. E se eu clicar aqui, eu vou para a sequência que foi comparado com a minha. Aí, estou lá na outra sequência e consigo agora estudar ela. Proteína e lá embaixo a sequência de nucleotídeos. Se eu quiser salvar, eu faço a mesma coisa. Salvar arquivo, formato, pasta. Criei aqui, salvei. Beleza? Então, consigo fazer isso também. Agora, a gente tem a parte final do curso, que a gente vai montar aqui, então, uma avaliação de epidemiologia molecular. Então, vamos supor, a gente pode colocar aqui SARS-CoV-2, Estados Unidos. Vamos ver o que aparece. Vamos pegar só o genoma completo, tá? Então, esse aqui é dos Estados Unidos, ó. Humano, Estados Unidos. Abri ele aqui. Vou pegar 2 dos Estados Unidos, tá? Vou pegar esse outro aqui também. Genoma completo, ó, quase 30 mil. Peguei 2 dos Estados Unidos. Olha o que a gente vai fazer agora, hein? Alto nível, hein? Salvar aqui. Formato FASTA, o primeiro. Criar arquivo. Aí vou colocar aqui, ó. Opa. Besteira. Vou colocar aqui, novo. Vou colocar aqui, curso Epidemiologia Molecular. E aqui eu vou colocar USA 1. Salvei. Esse é o primeiro. Vou fechar. Esse é o segundo. File.
Fasta, criei arquivo. USA 2. Ok? Fecho. Brasil. Só genoma completo. Esse é Brasil? É. Human BRA. Você já viu que tem um padrão na nomenclatura, né? Ó. Só genoma completo eu quero. Esse aqui. Human. Não, Itália. Aqui, Human BRA. Pegar 2 do Brasil. Então, salvar. Fasta. Create file. Salvar. Fasta. Create file. Aí eu venho aqui e boto Brasil. Opa. Brasil 1. Brasil 2. Boto os dois aqui na minha pastinha. Tô organizando, hein? Vou colocar Japão. Só genoma completo. Hong Kong. Não sei. Deve ser Hong Kong, né? Esse aqui, KNG. Mas vamos pegar ele. Se foi, porque... Vamos ler aqui. Deve ser Japão. É isso aí, Japão. Então, vou salvar aqui esse. 2 do Japão também. File. Pasta. Esse do Japão também vou pegar. File. Pasta. Eu fecho. Voltei aqui. Vou renomear aqui. Japão 1. Japão 2. Vou botar aqui dentro. Ok? E vou pegar mais 2 também de outro lugar do mundo. Espanha. Europa. E vou pegar um da África também. Vamos lá. Aqui, completo, ó. Espanha. Tem uso aqui, né? Então, vou pegar... Esse aqui, Espanha. E vou pegar Espanha também aqui embaixo. Espanha. E Espanha. Vou colocar aqui. Opa. Espanha. E Espanha. Vou pegar também da África. África. Vejamos se a gente tem da África. Bem é o quê? Isso é uma região da África, né? Da África. Não sei se é da África. Não. Benin, Benin. Da África. Então, vou salvar esse. E vou salvar esse outro aqui. Ótimo. Então, salvando. Genoma completo, hein? Só genoma completo. Pasta. Percebeu que eu peguei um de cada lugar do mundo, né? Salvar esse aqui também. Pasta. Fechei.
Fechei. Então, eu fiz isso. Vou botar aqui África 1 e África 2. Agora eu vou selecionar a minha raiz. Eu vou fazer uma árvore enraizada. Se eu colocar qualquer vírus aqui que seja muito parecido com os meus vírus, qual que é a ideia? Olha só, vou colocar no pente aqui para você entender. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Para poder enraizar, eu tenho que fazer algo nesse sentido aqui. Não estou desenhando a árvore, tá? Mas eu quero que você entenda que eu tenho que ter um vírus que se parece com esse, com esse, com esse e com esse, de maneira superficial, porque senão ele não fica nessa posição. Ele vai migrar ou para cá, ou para cá, ou para cá, ou para cá. Então eu quero que a minha raiz que está aqui, ela tem que se parecer um pouco com cada um e não mais com nenhum deles. Ela tem que ser diferente o suficiente para ficar longe. Então, eu tenho que ter esse critério para poder escolher bem a minha raiz. Senão, se a minha raiz for lá para dentro do meu clado, eu não vou ter uma raiz, por exemplo. Entendeu? Então, esse é o principal critério. Então, eu vou pegar, por exemplo, para enraizar, SARS-CoV-1. Não, 1 é muito parecido ainda. Vou pegar um SARS-CoV de morcego. O genoma completo aqui. Você vai ver que vai funcionar bem. Então, eu vou pegar o SARS-CoV de morcego para fazer a minha raiz e ele vai ficar longe o suficiente de todo mundo e vai ser comparável. Formato FASTA. E aí eu venho aqui, renomei, vou colocar root bags. Beleza? Tem as minhas sequências aqui. E agora eu vou abrir um programa chamado BioEdit. Eu vou fazer bem manual, a gente não está com pressa, para a gente entender aqui como é que funciona. Então, eu vou clicar em novo alinhamento, abro essa página aqui, venho em import sequência de alinhamento. Cadê o meu curso? Coloco elas aqui e importo. Na verdade, quando eu faço isso, ele vem com o nome de lá, tá vendo? E aí eu não vou saber quem é quem. Aliás, aqui tem, né? Mas eu prefiro, como a gente está sem pressa, eu vou cancelar isso aqui. Vou gerar um novo alinhamento. Vou importar. Deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Tem programa que deixa arrastar. Facilita. África 1. Ah, esse não deixa. Deixa eu ver aqui. Não deixa. Então, eu venho aqui, importo alinhamento. Vou colocar um por um, porque eu vou renomear aqui, que fica mais fácil. África 1. Tá vendo? Aí fica melhor para a gente olhar depois. Importe África 2. E fecho. Importe Brasil 1. Brasil 1. Aqui, importe Brasil 2. Importe Japão 1. Fechei. Importe Japão 2.
Vou deixar minha raiz para o final lá. Só em questão de organização, tá? Não tem nenhum problema eu colocar ela agora. Mas só para a gente manter o padrão aqui. Importe, deixa a raiz aí, Espanha 1. Espanha 1. Espanha 2. Espanha 2. Estados Unidos 1. Estados Unidos 2. E a minha raiz agora. E eu finalizo as importações. Ok? E aí, perceba, eu tenho alguma relação aqui entre essas sequências. Todas são de coronavírus, está tudo bagunçado, tá vendo? Por exemplo, se eu pegar essa linha aqui, CCT, está tudo bagunçado, ou seja, não está alinhado. Eu posso ver dessa maneira aqui, como eu falei para vocês. Onde está parecido com a primeira, ele compara. Fora isso, está tudo bagunçado. Então, o que eu faço? Eu seleciono todas aqui e mando ele rodar um múltiplo alinhamento para mim. Deixa o bootstrap de 1000 aqui e manda ele rodar o Clustal. E aí ele vai trabalhar nesse pareamento. Se for muito grande, eu tenho uma estratégia. Se for muito demorado, eu tenho uma estratégia. Vamos ver se vai demorar. Porque são muitos. São muitos nucleotídeos, né? Possivelmente ele vai demorar muito. E aí, eu vou cancelar isso aqui. Não, vamos esperar só. Opa. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vai demorar muito. Ele nem começou a fazer ainda. Então, eu vou cancelar isso aqui. Ele não gerou nada, né? Porque eu não esperei. O que eu vou fazer? Só para a gente fazer o nosso teste aqui. Eu vou vir aqui no nucleotídeo. Ó, tem uma sequência de N aqui. Eu vou vir aqui no nucleotídeo 14.000. Vou editar aqui. Do 14.000 para trás eu vou cortar e eu vou deletar. Porque eu quero só brincar com vocês aqui. Deletei. E eu ainda fiquei com 15.000, né? Então eu vou pegar aqui do 6.000 para frente. Eu vou deletar também. Quero só brincar. Então agora eu tenho uma sequência de 6.000 e pouco nucleotídeos. Que também é muito grande. Vou deletar aqui também dos menos. Do 3.000 para frente eu vou deletar também. Então, de 30.000 eu tenho 3.000 nucleotídeos. Vou tentar rodar o alinhamento agora para ver se ele vai um pouquinho mais rápido. Vou diminuir o bootstrap aqui, vou botar só 10.
Vamos ver se ele vai rodar agora. Agora ele está rodando. Está comparando todo mundo. Deixa eu só atender aqui enquanto ele está rodando aí. Um segundinho. Calma aí. Pronto. Então aqui está rodando. Deixar aqui para vocês olharem também como é que é. Não vai demorar mais um poucos minutinhos só. Já está no 7. É a comparação de todo mundo com todo mundo. Aí, está gerando alinhamento já. Daqui a pouco ele finaliza e gera para a gente os grupos. Está rodando. Vamos ver o que vai acontecer aí. Falou que tem 10 grupos, né? Existem 10 grupos, alinhando. Ó, alinhou para a gente. Então, esse aqui é o não alinhado. Ó que legal. Aí ele... Cadê o outro? Aí ele alinhou para a gente esse aqui. Deixa eu diminuir esse aqui também. A gente não se perder. Ó, o não alinhado. Olha como é que ficou após o alinhamento. Eles jogam para cá, jogam para lá e posicionam todo mundo da maneira correta. Olha só. Vê se são parecidos mesmo. É porque eu não tenho como aumentar mais a tela, eu acho. Nunca fiz isso aqui. Aumentar isso aqui, eu acho que não tem como. Mas acho que você está com... Deixa eu ver se... Letra aqui. Ah, melhorou. Isso. Ótimo. Deixar assim, eu vou aumentar até mais um pouquinho. Aí. Olha que bacana isso aqui. Tudo igualzinho, tá vendo? Lógico, é o mesmo vírus. Eu recortei uma parte dele para a gente enxergar. Não podia ser desse jeito aqui. Olha o tamanho aqui. 22. Não podia ser desse jeito aqui, tudo bagunçado. Porque eu estou com o mesmo vírus. Inclusive, quem? O vírus do morcego. Ah, não, do morcego não fechou em nenhuma posição. Ah, olha o do morcego. Olha para essa parte aqui, por exemplo. Tudo igualzinho. Coronavírus do morcego. Aí aqui já mudou. Ó, vamos pegar outra região. Ó, tudo igualzinho. Do morcego, hein? Olha que legal. Aqui tem uma mutação. Aqui também. Para ver a mutação especificamente, eu posso clicar aqui. Ou seja, eu só estou enxergando daqui para trás. Eu vou cortar, né? Porque é uma parte que não alinhou. Então, daqui para trás eu corto. Eu vou tirar essa parte. E vamos ver o final para ver. Vamos ver o final para ver se alinhou. Também não. Então, o final aqui eu também corto. Vou ver normal aqui. Então, onde não tem nucleotídeo, para frente, do G aqui para frente, eu vou cortar. Então, eu já estou fazendo a edição da minha sequência. Vamos ver lá atrás. Vou cortar essa parte aqui também. Beleza. Na verdade, eu vou deixar só a parte que tem o meu vírus do morcego aqui comparado. Então, vou cortar isso aqui também. Pronto. Agora eu não tenho nada de espaço vazio aqui. E eu vou ver agora o que é diferente de quê. Olha só que legal. Eu comparei a África. Então, a África 1 está aqui, né? Tudo para baixo está igual.
Só está diferindo o quê? O vírus do morcego. Vamos ver se tem alguma mutação. Ó, tem uma mutação aqui do vírus o quê? Brasileiro. Onde todo mundo é C, o brasileiro é T. E o americano também é T. Junto com o vírus do quê? Do morcego. Isso está dizendo para a gente alguma coisa. Vamos ver. Tudo igual. Aqui também. O americano 1 com os 2 da Espanha. Outra mutação. Aqui só da Espanha 2. Vamos olhar tudo. Tudo igual, tudo igual. Opa. O das Estados Unidos com Espanha. Tudo igual, tudo igual, tudo igual. Opa. Brasil, Brasil. Você vê que é um vírus muito bem conservado, né? Não mudou muito o vírus. Então, eu não tenho nem muito o que procurar aqui. Vou fechar esse não alinhado. Nem preciso salvar. E vou ficar só com o alinhado e vou salvar ele agora. Salvei. E eu vou renomear alinhamento múltiplo SARS-CoV-2. Vou salvar no formato FASTA. Ó, quando eu salvo ele no formato FASTA, vou botar aqui dentro da nossa pastinha, né? Eu salvo ele, ele fica bonitinho aqui, ó. Meu alinhamento está salvo. Mas eu vou salvar ele agora também no formato... Não, na verdade é isso aí. No formato FASTA. Eu salvo e fecho. Vou abrir o outro programa, que agora é o Mega. Mega. Se você digitar aqui BioEdit, é um editor de alinhamento de sequências. Então, eu vou fazer um negócio diferente para você aqui, hein? Ó, coisa do Prat, hein? Copiar o endereço do link. Ó, presente para vocês. BioEdit. O Clustal não precisa, que ele já está dentro do BioEdit. Você viu ali que eu fiz, né? Mas eu acho que tem também Clustal. Clustal também tem um site. Mega. Mega aparece um monte de coisa. Aí você escreve Mega DNA para selecionar aqui só o site que você quer. Agora está Mega X, eu acho mesmo. Esse aqui mesmo. Já é uma nova versão, né? Esse aqui mesmo. Mega significa molecular, tal. Então, eu vou copiar o endereço aqui. Só você baixar depois. CN3D também eu vou te dar. Só você entrar aqui depois e fazer o download também. E o Blast eu também vou deixar para você aqui o site. Apesar de você só buscar. Vou deixar para você aqui também o site. Então, todos os sites que nós vimos aqui na bioinformática, eu deixo ele para vocês aqui, inclusive no seu chat. Tá aí. Tudo para vocês, beleza? Tá vendo aí no chat? Show de bola. Vocês brincarem à vontade, salva isso aí e se divirtam, que é uma área muito legal mesmo. Tá todo mundo encantado com os softwares. Quanto ele ajuda na edição, quanto ajuda a comparar um gene com o outro. Massa. Muitos elogios a você.
Eu não falei tudo ainda não, hein? Falta a cereja do bolo ainda. Eu abro o Mega agora, galera. Olha só que irado, hein? Abro aqui o Mega e vou buscar lá o meu arquivo do alinhamento múltiplo, tá? Não quero analisar, vou só alinhar. Olha onde é que ele veio parar aqui agora, todo mundo, ó. Bonitinho, do jeito que a gente viu lá. Estou só dando uma comparada, né? Posso fechar isso aqui que... Opa. Ah, ele já está aqui já, né? Posso fechar que ele já está ali. Deixa eu ver se eu... Na verdade, eu não queria fechar, não. Deixa eu fazer de novo. Então, eu vou abrir. Eu queria te mostrar uma outra coisa. Vou abrir ele. Abrir ele aqui. Venho aqui e vou salvar ele. Salvar. No formato .mas, tá? Então, alinhamento Mega. Eu vou colocar lá dentro da minha pastinha, no formato .mas. Tá vendo? Tá bom? Vou fechar aqui só para você ver. Vou lá na pastinha. Ó, ele vai ficar assim. MAS File, tá? Não é mais Fasta, agora é MAS. Então, abro ele aqui, que é o formato do Mega. Abre ele aqui. Quando eu abro ele, eu posso vir aqui, ó, filogenia. E eu gosto de usar essa construção aqui, neighbor join. Tem outras também, mas vou fazer essa aqui que é a que eu uso. Ó, o PGMA que eu te mostrei, máxima parcimônia. As construções são diferentes. Se você quiser método cladístico ou método de fenograma. Então, eu vou colocar aqui o neighbor join, que dá uma árvore legal para a gente. Ele pediu para eu abrir de novo. Deixa eu ver aqui. Cliquei no formato mas, viu lá? Que eu tinha salvo antes. E aí ele dá essas informações para a gente aqui. Ó. Que eu estou fazendo uma reconstrução filogenética do tipo neighbor join. Teste de filogenia. Lembra? Bootstrap. Quantas repetições eu quero? 500? 1.000? 10.000? Vou deixar 500 para a gente ver. E o resto eu deixo tudo padrão mesmo e mando ele computar aqui embaixo. E ele está construindo a minha árvore. E agora a minha árvore foi gerada. Aqui eu consigo... Como é que é o sistema aqui? Aí. Consigo expandir ela aqui. Olha a nossa árvore gerada. O que isso está nos dizendo? Lembra que Estados Unidos, Espanha, eles tinham ali aquela relação que a gente viu em algumas mutações? Olha o enraizamento, vê se funcionou. Vê se todo mundo está enraizado com o meu morcego. Funcionou bem. Viu? Eu tenho que escolher bem a minha raiz, porque se a minha raiz entrar aqui, nos meus clados, não vai funcionar. Na verdade, eu tenho um grande grupo, né, com todos os coronavírus. Um grande grupo aqui com todos os coronavírus. E quando eu dou um zoom, eu vejo quem é mais próximo de quem. Então, eu tenho um clado interno aqui, mostrando estreita relação entre os coronavírus detectados na Espanha e nos Estados Unidos. Tenho esse brasileiro aqui, bem monofilético. Esse americano aqui, bem monofilético também, tá? Sem muita relação com os outros. E depois um grande grupo aqui sendo relacionado entre eles. E aí depois eu posso vir aqui, ó, copiar essa imagem, né? Colocar num programa. Eu consigo fazer várias edições, tá? Dentro dessa árvore.
É porque eu estou um pouco enferrujado, não tô lembrando mais como é que faz aqui. Tem um tempo que eu não mexo com isso. Mas eu consigo fazer várias análises aqui, mexer de várias formas. No final, você salva aqui, né? Salvar como, JPEG, árvore filogenética. Isso aqui é futucar, tá? Depois que eu gero a imagem lá na árvore, eu futuco do jeito que eu achar melhor, tá aqui a minha imagem. Aí, bonitinha, para ir direto para o seu paper, né? Depois que você editar ela, você salva e tá fechado. Vou colocá-la aqui dentro do nosso curso também. E aí, né, eu tentei trazer para vocês a parte básica, né, mas, porém, muito específica, para que vocês gostassem, para que vocês interagissem, para que vocês vissem como funciona. Eu gosto muito desse tipo de... essa área da ciência, né, que envolve ali a genética com a bioinformática. Eu sou um apaixonado, depois que eu comecei a trabalhar com PCR em tempo real, que também informatiza ali a PCR, eu não quero saber mais de PCR convencional, de fazer gel de eletroforese, não. Cansei disso, então agora eu gosto só de computador, de analisar sequência, mas a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Mas eu trouxe para vocês aqui, desde o início, uma parte mais conceitual, até a parte prática, baixando as sequências, salvando lá no formato específico, mostrando os programas. Fiz questão de colocar os links aí para que você ficasse com toda a informação que a gente tentou passar aqui. Eu finalizo, deixo vocês... abro para perguntas, né? Não sei se vai ter alguma, mas fico à disposição da Vanilla e de todos aqui que estão participando. Nossa sala está cheia, né? 40 pessoas, muito legal. Tá bem cheia. Vou tirar O que um mais print teve... aqui. Vocês conseguem ligar a câmera aí? Eu tirei foto, eu ia solicitar se quem quisesse aparecer, né? Pra Ah, gente não. tirar um print. Vou querer que vocês liguem essas câmeras aí. Ah, eu tô aparecendo? Você não está aparecendo também. Liguem as câmeras aí para mim, Acho pô. que agora foi. Não Eu quer quero ir. print Não sei se eu tô da... aparecendo. Não tá, não. Acho que ninguém Ó, tem uma pergunta aqui, ó, o Frade. pode perguntar. E as variantes são descobertas da forma que você mostrou, a Priscila Meyer perguntou. Exatamente dessa forma. E o Iago perguntou, Iago Dalben, qual é a porcentagem de similaridade mínima entre o vírus para que sejam considerados os mesmos vírus? Ou a análise é mais aprofundada do que isso? A análise é mais aprofundada do que isso. A gente tem um parâmetro ali no BLAST mesmo, chamado de eValue, que é um cálculo que se faz, então são vários parâmetros, tá, para a gente considerar aí uma variante, por exemplo. E eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, né, já que é o extra do extra, só mais uma coisinha. Deixa eu compartilhar de novo aqui. É o bônus, hein? Ó, apresentar, esse é o bônus. Bônus é bônus. Bônus vem no final. Ó, mais uma coisinha aqui para vocês, muito maneira. Selecionei uma daquelas sequências lá, que tem relação direta com o que me foi perguntado agora sobre a variante. Quando eu olho essa sequência, eu venho aqui em sequência, Translate, acho que é aqui, Translate, e clico. Tá vendo o que ele fez? Ele transformou a minha sequência em aminoácidos. Então, aquela sequência lá, agora eu tenho os aminoácidos. Então, na verdade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comparar os meus aminoácidos para saber se eu tenho ali uma variante ou não. Era isso, é o finalzinho. Tem uma última pergunta. Manda. O Lucas Gomes perguntou se tem alguma maneira de calcular o tempo necessário para uma especiação nessas árvores que foram geradas e se tem um meio de calcular um relógio molecular nesses dados.
Então, tempo de especiação vai depender muito da espécie que você está estudando, né? Então, tem uma espécie que foi gerada agora, e aí a gente entra numa área da biologia especificamente, os outros cursos eu acho que não veem isso, que é genética de populações. Então, eu tenho que, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, dentro da genética de populações, eu tenho que levar em consideração um parâmetro muito importante, que é o equilíbrio de Hardy-Weinberg, para entender deriva genética, fluxo gênico, entre outros parâmetros. Aí sim eu entro com a filogenia para avaliar esses fatores. Tá bem, é só isso. Tiveram muitos elogios. Gente, vamos preparar a fotinha.